dia a todos. Bom dia. É uma honra e um prazer estar aqui nessa casa que sempre nos acolhe tão bem e poder falar de espiritismo. Sempre digo, é uma honra e um prazer mesmo para a gente fazer um estudo desse, trazer, dividir com vocês para tentar cada vez mais espalhar a nossa luz, resplandecer, que significa brilhar fortemente, brilhar intensamente, onde quer que a gente esteja. E eu gosto de dizer, no meu conceito, pelo menos, que as palestras espíritas, elas têm dois propósitos, dois objetivos, e cada uma tem um pouco mais de um do que do outro, mas eu sempre falo que são os dois Is. É o instruir, que a gente aprende algum conceito, algum conteúdo, algum tipo de conhecimento que talvez a gente não se lembre, porque muitas dessas coisas a gente já aprendeu. E o outro I seria o inspirar, que eu gosto de dizer que as palestras espíritas, elas têm todo esse conceito de instruir e inspirar, algumas um pouco mais para o instruir, talvez um conteúdo mais didático, outras talvez mais para o inspirar. E hoje eu espero conseguir fazer provavelmente mais o segundo, do inspirar, para trazer isso aqui para vocês, esse estudo sobre a luz, sobre a nossa própria luz e como que a gente pode resplandecer, ou seja, brilhar muito fortemente, intensamente, onde quer que a gente esteja. E para começar a palestra de luz, eu quero falar sobre escuridão. E eu vou trazer para vocês uma ideia que para alguns pode até ser um pouco estranha de começo, mas eu vou dizer que a escuridão, ela não existe. A escuridão por si só, ela não existe. Ela não é, a gente não consegue acessar a escuridão, não é palpável, não é tangível. O que existe é a ausência de luz. A escuridão nada mais é do que a ausência de luz. E a gente vai começar a mergulhar numa questão mais subjetiva aqui. Então, quando a gente sabe que uma escuridão é uma ausência de luz, nós já temos ali mesmo a chave para curar a escuridão, que é a luz. Então, se a gente pensa, por exemplo, em escuridão, de novo, uma forma mais subjetiva, quando a gente imaginar a escuridão, vamos supor, externalizada, seria, vamos supor, um ato colérico, por exemplo, uma intempérie, uma coisa assim, a escuridão externalizada, ela é a ausência de algo. Então, um ato colérico, por exemplo, ele é o quê? Um ato de ódio, é a ausência de amor. Uma escuridão internalizada numa forma de uma vazio existencial, a ausência de um propósito. Uma ansiedade clínica, a ausência o quê? De humildade, de fé, de paciência. Preconceito, ausência o quê? De tolerância, de humildade. Então, com essa ideia de que essas coisas todas essas escuridões, elas são a ausência de luz, elas são a ausência de algo, a gente já tem ali a chave para que a gente consiga entender o que falta, né? Para a gente poder solucionar essas escuridões. E alguns podem dizer, isso é aquela coisa do copo está meio cheio, está meio vazio, até pode ser. Mas a verdade é que quando a gente consegue mudar esse conceito, consegue olhar com uma outra lente a questão da escuridão, como eu disse, nas várias formas que ela pode se apresentar, a gente já consegue ter uma ideia de como combater a escuridão nas suas diversas formas. Então, a mensagem, na realidade, que me inspirou para fazer essa palestra foi a mensagem do Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Chico do Emmanuel, a mensagem número 180, que é intitulada Façamos Nossa Luz. E para quem não viu minhas palestras ainda, eu gosto de colocar no canto superior direito a bibliografia, para quem gostar de algo que está ali, já passa, já pega o livro, já na biblioteca, já se ajuda a casa e tudo mais. Então, a fonte dos slides vai estar sempre no canto superior direito. Na mensagem 180, então, Façamos Nossa Luz, do Caminho, Verdade e Vida, vai dizer o seguinte, o Emmanuel vai nos dizer: a angústia de nosso plano procede da sombra. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. Então aqui o Emmanuel está falando o quê? Que sem essa irradiação brilhante, o quê? Esse resplandecer de nós mesmos, nós não conseguimos duas coisas. Não conseguimos ser ajudados, como ele fala pelos mensageiros divinos enviados do Altíssimo, nossos amigos espirituais, todos aqueles desencarnados que estão ao nosso lado, sempre prontos a nos auxiliar. Nós não conseguimos fazer isso, ser auxiliados, e nós não conseguimos auxiliar sem essa que ele fala, essa irradiação brilhante, sem que nós brilhemos e irradiemos a nossa própria luz. Então ele fala assim, é indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem.
Então ele está falando que organizar o que é a nossa casa mental, nosso campo mental. Os nossos sentimentos, domar os nossos sentimentos, para que a gente consiga nessa nossa caminhada evolutiva, através de milênios e milênios e milênios que nós já como espíritos imortais já estamos traçando, para que a gente consiga então iluminar esse santuário interior. Olha que lindo, ele fala o santuário interior, mas que vai ser refletido como exteriormente. Então, ele continua dizendo, é possível marchar valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Então ele está falando o quê? Que é possível sim a gente marchar, nós seguirmos em frente, nos valendo de luzes alheias, de luzes de outras pessoas que vão iluminar o caminho para a gente, que vão nos ajudar a nos iluminar. Mas ele fala que a gente sempre vai padecer constante ameaça de queda quando a gente se faz utilizar somente das luzes alheias e não brilha a nossa própria luz. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o seu orchote, que é tipo uma tocha, para a jornada. Agradece ao que te ilumina por 1 hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não ouvides tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. Ou seja, ele está utilizando aqui de instrumentos de iluminação, a orchote, a candeia, o pavio, o óleo e tudo mais, para justamente o quê? Passar essa mensagem de que nós podemos sim nos valer dessas luzes alheias, mas nós temos que brilhar a nossa própria luz, nós temos que fazer resplandecer a nossa própria luz para que a gente não padeça da ameaça de queda, para que a gente não caia, às vezes, numa armadilha, porque nós não conseguimos iluminar e não conseguimos ver o caminho. Porque se nós imaginamos que alguém está iluminando o caminho para a gente, se essa pessoa sai, ou a iluminação dessa pessoa se vai, o que acontece? Padecemos a queda. E aí ele termina, olha que legal, ele termina a mensagem falando o seguinte: avançar, essa é a última frase da mensagem, avançar sem luz é impossível. Então percebam que o Emmanuel está dizendo, ele não está dizendo que avançar sem luz é difícil. Ele está dizendo que é impossível avançar sem a nossa própria luz. E como seres divinos, fagulhas do amor do nosso Criador, que somos, Jesus já falou, vós sois deuses. Nós todos temos essa luz própria, nós todos podemos sim abrilhantar o nosso caminho, o caminho dos outros, através dos nossos, nós vamos ver do que nós podemos fazer, mas através do nosso trabalho, do nosso serviço, do nosso propósito, dos nossos talentos e tudo mais. E ele fala, avançar sem luz é impossível. No livro Vinha de Luz, também parte da coleção Fonte-Viva, dos 5 livros da coleção Fonte-Viva, psicografado pelo Chico Xavier de Emmanuel, no prefácio ele fala justamente, o título é Brilhe Vossa Luz, e no prefácio ele fala o seguinte: se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. Eu coloquei em negrito ali, estudei algumas coisas dessa mensagem, e eu botei o convite de Emmanuel, porque ele começa no prefácio do livro já falando isso, já nos convidando a fazer isso mesmo, que é oferecer a instrumentalidade de nossa vida. O que é essa instrumentalidade de nossa vida? É o nosso tempo, são os nossos talentos, são as coisas que nós já possuímos, que já adquirimos ao longo de encarnações múltiplas, e nós temos muito a oferecer para os que estão em volta da gente. E ele fala justamente isso, essa instrumentalidade da nossa própria vida, essa bênção que é estarmos aqui, os que estão encarnados me ouvindo, os desencarnados já passaram por isso, mas também tem instrumentalidade, mas nós que estamos encarnados aqui, temos então essa chance única, porque as condições que nós temos aqui não voltam mais, do jeito que elas têm, na família que a gente tem, no lugar que a gente tem, da forma que a gente tem. Vamos oferecer então essa instrumentalidade da nossa vida aos imperativos da perfeição, para que os ensinamentos do Senhor se revelem por nosso intermédio. Aí ele fala que utiliza de novo uma palavra de luz, né? Aclarando a senda dos nossos semelhantes, iluminando então o caminho daqueles que tanto precisam de luz. E no mundo em transição, como é o nosso mundo, que a gente tanto estuda, e provavelmente já tiveram palestra aqui sobre isso, nós vemos como é importante que nós aclaremos as sendas dos nossos irmãos nesse momento de transição da Terra.
livro foi, imagina, foi psicografado em 1951. Olha quanto tempo, ainda assim, tudo que eles vão passando ainda são coisas tão atuais, coisas que nós ainda podemos utilizar nos dias de hoje. Ainda parte da coleção Fonte Viva, no Ceifa de Luz, na mensagem número 60, Ilumina onde estejas, o Emmanuel vai falar o seguinte: observa em torno de ti a noite da culpa, as trevas da delinquência, as sombras da obsessão, o labirinto das provas, as furnas da indiferença, os cárceres do egoísmo, as tocas da ignorância, o nevoeiro da angústia, as nuvens do sofrimento, a neblina das lágrimas. O Emmanuel é sempre muito bom em fazer esse jogo de palavras, em colocar coisas que a gente consiga entender, mas de uma forma subjetiva que simplesmente amplia demais o conhecimento que ele está querendo passar. Olha que legal. Então ele está fazendo todos esses paralelos entre coisas físicas e coisas que não são físicas, a indiferença, angústia, ignorância e tudo mais. Olha que legal. Então ele vai dizer o seguinte: relaciona os recintos da vida em que as necessidades da alma nos obscurecem os caminhos e estende auxílio e compreensão, paz e esperança onde estiverdes. Então ele está falando o quê? Justamente para que nós, através de novo, da instrumentalidade da nossa vida, a gente consiga aclarar as sendas dos semelhantes e dispersar esses caminhos escuros com auxílio o quê? Da compreensão, da paz e da esperança, para que a gente possa então espalhar paz e esperança onde quer que a gente passe. Que isso aí vai ser nós justamente dando um pouco da nossa luz onde quer que a gente passe, para que a gente consiga sim aclarar não só a nossa senda, como a senda dos nossos semelhantes. O Emmanuel ele vai mais além, ele fala uma frase muito linda, eu acho que ele fala assim: toda criatura é fonte de luz por ser em si uma fonte de amor. Então, se nós pensarmos na luz, a parte mais básica e talvez mais fundamental que nós temos é a questão do amor. É um jeito da gente poder resplandecer onde quer que a gente esteja, oferecendo um pouco de nós, um pouco do nosso amor, que todos nós aqui temos tanto para dar e para dividir. O Manuel Filomeno ele fala uma coisa legal também, que ele fala que a luz brilha mais forte quando a treva é mais densa. Isso é muito legal, se a gente pensar justamente quando as coisas escurecem mais, a luz vai brilhar mais forte nesses momentos de dificuldade, quando as trevas se tornam muito mais densas. Eu trouxe uma analogia para a gente conseguir trazer isso para o nosso dia a dia, de um farol. Então, se a gente imaginar que nós somos como faróis, 3 coisas a gente pode tirar disso. Qual que é a função do farol? Ele serve para quê? Para iluminar o que? Águas traiçoeiras, que tem as pedras saindo da água, iluminar o caminho dessas águas traiçoeiras para os barcos que ali trafegam, que ali navegam. Assim nós também somos. Quando nós iluminamos nas trevas mais densas e aclaramos a senda dos nossos semelhantes através dos nossos atos, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, nós estamos então fazendo essa função do farol, que é iluminar justamente o caminho nessas águas traiçoeiras da vida. E a segunda coisa do farol que a gente pode trazer para nós: o farol ele tem que estar aqui numa base sólida. O farol ele não fica boiando no mar à deriva. O farol está numa base muito sólida, uma rocha. E para nós, como é que nós podemos pensar nessa rocha? Os ensinamentos do Cristo. Quando nós temos a base sólida que o Consolador Prometido, o Espiritismo, nos traz, que os ensinamentos cristãos de verdade são internalizados e externalizados, nós temos então essa base sólida para que, como faróis, nós possamos iluminar as águas traiçoeiras da nossa vida e da vida dos outros. Então, a base sólida, também como farol, nós necessitamos dela. E nós temos acesso a essas bases sólidas. E o terceiro aspecto do farol, então o primeiro é qual que é a função, nós temos uma função parecida, o segundo é preciso de uma base sólida. E o terceiro, a analogia que eu queria trazer, que eu imaginei para essa palestra, a questão do farol, é que o farol apagado, ele tem praticamente, vou dizer, 0 utilidade. Não é verdade? Quando está uma tempestade dessa, está tudo escuro, as águas são traiçoeiras, o farol apagado, ele tem uma utilidade extremamente, vamos dizer, limitada, para ser uma coisa positiva, para não dizer nula. Da mesma forma nós também, como faróis que somos humanos, como faróis do amor de Deus, do amor divino,
nós também temos que ter a nossa luz, também temos que resplandecer e irradiar a nossa luz onde quer que a gente esteja, para que não sejamos como faróis apagados. E no livro Rumo Certo, no Chico Xavier, psicografado pelo Chico, do Emmanuel também, ele fala uma questão muito interessante, que eu coloquei ele como a grandeza das pequenas coisas, porque ele diz o seguinte: não desprezes o pouco que se possa fazer pela felicidade dos semelhantes. Eu sublinhei a palavra pouco. Porque muitas vezes nós achamos que o que a gente vai fazer é muito ínfimo, é muito minúsculo, é pouco por outrem. Mas a gente nunca vai saber qual o tamanho daquilo. A gente nunca vai saber o tamanho de uma palavra, ou a repercussão que vai ter uma palavra, uma ação. Uma coisa que às vezes parece tão pequena que a gente faça por uma outra pessoa. A gente nunca sabe as sementes que nós estamos plantando a todo momento, inclusive com nossos pensamentos. Se a gente pensar, lembrar de Jesus Cristo, por exemplo, quando foi o Cirineu ajudar a carregar a cruz, com um olhar de Cristo, aquele homem foi mudado para toda a eternidade. Um olhar. Algo que é tão pouco, mas que foi tão forte, tão contundente. Então a gente nunca deve, o Emmanuel adora que ele fala isso, não desprezes o pouco que se possa fazer pela felicidade dos semelhantes, porque a verdade é que nós, primeiro, não vamos começar com coisas grandiosas, a gente tem que começar de baixo, de pouquinho em pouquinho, e também a questão de que nós, às vezes, não vamos saber, muitas vezes não vamos saber a repercussão que aquele pouco vai ter. Ele fala assim: a estrela mais fascinante do firmamento, conquanto se revele como sendo um espetáculo do divino poder, nas trevas da noite não consegue penetrar a choupana isolada onde um coração de mãe suplica pela presença de Deus e aí desempenhar a bendita missão de uma vela. Então a estrela mais brilhante do firmamento não consegue aqui na Terra penetrar uma choupana onde as trevas se adensam e a mãe precisa de uma luz e desempenhar a função de uma vela. Então a gente vê justamente o quê? A grandeza das pequenas coisas. Como que uma vela pode ser tão grande na função que ela desempenha. E se a gente for fazer uma comparação isolada com um sol, por exemplo, a vela tem a sua utilidade ali. Então a gente nunca pode desprezar o pouco que a gente pode fazer pelos outros. Então essa é a mensagem número 7 do Rumo Certo. E no livro Intervalos, ainda na questão da vela, a questão do pouco, diz o seguinte: lembremos-nos que a vela acesa dentro da noite é infinitamente mais valiosa que o lustre de ouro e diamantes lamentavelmente apagado. Então a gente pensa o quê? O lustre de ouro e diamantes, algo, né, rico, algo prepotente, tudo mais, ele se estiver apagado ele não vai desempenhar a função dele, e enquanto que uma vela vai desempenhar a função, uma singela vela, uma simples e humilde vela vai desempenhar uma função que um lustre daquele jeito apagado não vai conseguir desempenhar. Isso de novo o Emmanuel está trazendo para a gente o quê? Para a gente não se esquivar, não se esconder de brilhar a nossa própria luz, por menor que a gente ache que ela seja em alguns momentos. Para a gente não fazer isso, porque uma vela por si só vai fazer mais do que um lustre de diamante apagado, do que a estrela do firmamento, uma estrela mais brilhante do firmamento que está muito longe daqui. E a Madre Teresa de Calcutá, ela tem uma frase que é muito legal, que ela diz que talvez ela falou assim: o trabalho que eu faço pode ser uma gota no oceano, mas sem ela o oceano seria menor. É uma coisa que a gente pode trazer também para a nossa vida. Às vezes o que a gente pode estar achando que vai fazer, que é muito pouco, pode até parecer pouco, mas sem aquilo vai ser menos, a adição vai ser diferente. Não vai ser tão grande quanto uma gota, porque por mais que seja um oceano, se tirar uma gota, o oceano vai estar menor, de uma forma muito prática. Da mesma forma que as coisas que a gente faz, por mais que pareçam como uma gota no oceano, sem aquela gota o oceano é menor. Então que isso sirva para a gente o quê? Para tentar plantar essa semente em nós da ação, de agir para que a gente consiga assim resplandecer a nossa luz, por menor que às vezes a nossa luz pareça. E se nós temos tudo isso a nosso dispor, todo esse conhecimento, o Espiritismo traz, todas essas lições tão belas que a gente tem para nos inspirar, para a gente agir, por que às vezes a gente hesita então em brilhar a nossa própria luz? Por que será que às vezes, mesmo a gente sabendo a importância que é de brilhar a nossa própria luz, de resplandecer onde quer que a gente esteja, por que às vezes a gente hesita? Nós somos muito influenciados ainda pelo meio, como criaturas
numa condição imperfeita, nós ainda somos muito suscetíveis a quedas e suscetíveis a hesitar em brilhar a nossa própria luz. Nós podemos pensar no quê? No cansaço, no medo de errar, no medo de falhar. Às vezes a pessoa tem um talento, mas ela tem medo que vão falar dela, que se ela fizer aquilo. Às vezes ela quer estar fazendo uma coisa diferente, que vai brilhar a própria luz dela, mas tem outras coisas, má vontade, às vezes a preguiça. Preguiça é uma que é forte para apagar a luz, para não brilhar a luz. E nós ainda somos assim. Ou às vezes também egoísmo. Vou guardar o meu tempo só para mim, uma energia só para mim. Então todas essas coisas ainda nos fazem suscetíveis para a gente hesitar e acabar não brilhando e não resplandecendo onde quer que a gente esteja. Mas o livro O Caminho, Verdade e Vida, ele fala uma coisa interessante. Na mensagem número 177, ela é intitulada Opiniões Convencionais. Ele fala assim, o Emmanuel: não te prendas extensivamente aos juízos da multidão. O convencionalismo e o hábito possuem sobre ela forças vigorosas. Olha só, não nos prender aos juízos da multidão, porque muitas vezes, ainda mais no mundo hoje tão tecnológico, onde tudo é uma vitrine, existe muito medo de ser julgado por aquilo que a gente vai fazer, por aquilo que a gente, até como a gente se veste, como que a gente se apresenta, o que a gente vai fazer. E isso às vezes é um entrave para que a gente possa brilhar a nossa própria luz, para a gente ser original, para nós sermos aquilo que nós falamos que íamos fazer quando reencarnamos. A gente acaba às vezes se apequenando por causa desse medo do quê? Dos juízos da multidão. E a mensagem se chama Opiniões Convencionais. E ele vai listando algumas coisas nessa mensagem, como por exemplo: se toleras ofensas com amor, chamam-te de covarde. Se perdoas com desinteresse, chamam-te de tolo. Se sofres com paciência, negam-te o valor. Se espalhas o bem com abnegação, acusam-te de louco. Então ele está dizendo o quê? Tudo que a gente vai fazer no caminho do bem, às vezes, para nós e para os outros, vai ser julgado, vai ser criticado. E se a gente se deixar levar por essas críticas, essas opiniões convencionais, como é o título da mensagem, a gente não vai fazer nada. A gente não vai conseguir brilhar nossa luz e sermos nós mesmos se a gente ficar deixando sempre que as opiniões convencionais nos dominem e nos controlem as ações. Não te mobilizes à frente do sublime espetáculo que o mundo oferece todos os dias. Isso está no livro Intervalos, mas a mensagem também do Emmanuel. Então o Emmanuel vem de novo nesse encorajamento dele para dizer: vamos agir, vamos ser nós mesmos, vamos brilhar a nossa luz, não vamos nos imobilizar à frente do sublime espetáculo que o mundo te oferece todos os dias, porque o mundo oferece todos os dias uma nova chance. Todo dia que a gente acorda, ainda vivo, ainda encarnados, nós temos uma nova chance. E ele fala do espetáculo, porque tudo a gente sabe funciona nos desígnios de Deus, nas leis de Deus. Ainda mais sobre esses obstáculos, falando um pouco mais sobre quais são os obstáculos para a gente resplandecer onde quer que a gente esteja, no livro Fonte Viva, na mensagem 105, intitulada Sois a Luz, eles vão dizer o seguinte, Emmanuel: a missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. Eu sublinhei, botei em negrito algumas coisas aí. E aí ele continua dizendo assim: se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda da redenção para todos. Então ele está dizendo o quê? Que a luz, para brilhar, ela precisa do combustível. Até a luz elétrica, a luz de uma vela, tudo isso precisa do combustível. Da mesma forma, a nossa luz própria, quando a gente vai brilhar essa luz, resplandecer, nós precisamos sim de um combustível. E esse combustível é o quê? O amor. De uma forma muito singela, se pudesse escolher um combustível, seria o quê? Seria o amor. Que todos nós somos capazes de dar, todos nós conseguimos oferecer para as outras pessoas e para nós mesmos também. O alto amor é uma coisa muito importante também. E ele fala dessa questão do combustível para quê? Para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos, porque a gente evolui como sociedade também. O planeta passa por esse processo de virar um mundo de regeneração, mais rápido ou mais devagar, dependendo das pessoas que aqui habitam e daquilo que a gente faz. Então, quanto mais rápido e melhor a gente brilhar a nossa luz para nós mesmos, melhor vai ser para os outros em volta de nós, lembrando que sim, existe um combustível, mas que nós temos esse combustível.
Nós possuímos sim aquilo, tudo que a gente precisa para brilhar nossa luz a gente já tem. E a gente tem o suficiente, inclusive. E aí ele fala também que cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Ele já está dando outra dica aqui, sacrifício, que seria o quê? Essa questão da caridade, a questão do serviço, a questão da gente conseguir brilhar a nossa luz da nossa própria forma nesses âmbitos. E aí uma outra analogia que eu trouxe sobre luzes. Eu estava pensando nessa questão das luzes e pensei nesses insetos que são atraídos para a luz. Vamos entrar a subjetividade de novo aqui. Esses insetos que são atraídos para a luz, eu comecei a ver a formiga alada, mariposa, mosquito, etc. E eles são atraídos para a luz por alguns motivos. Primeiro, que às vezes eles querem fugir de predadores, então com a luz eles conseguem ver os predadores. E segundo, porque às vezes eles estão com frio, querem ficar perto da luz, que, por exemplo, de uma lâmpada e tudo mais, porque ela é quente, ela emana calor, então eles querem ficar perto daquilo. Mas eu fiquei pensando, esses insetos, eu não sabia disso, mas quando eu pensei, eu descobri que eles, quando ficam perto da luz, eles ficam desnorteados. Eles ficam tontos quando eles vão atrás dessa luz. E aí eu fiquei pensando, será que a gente não é assim com algumas luzes também? Da nossa vida, das coisas que nos rodeiam? Será que a gente não está perseguindo às vezes umas luzes? Não sei, fama, aparência, dinheiro excessivo, todas essas luzes que no final nos desnorteiam, que no final nos deixam tontos. E o que acontece se a luz apaga? Acabou. Se a luz se esvai, se essa luz, esse inseto apaga, ele não tem mais a proteção contra o predador, ele está tonto, está sem luz e está com frio, vamos dizer. E nós também, às vezes, nessas luzes que nós estamos buscando, então a reflexão que eu vou jogar para nós aqui é que luzes nós estamos procurando, que luzes nós estamos seguindo, que luzes estão nos atraindo nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, que luzes. E tem uma fábula bem curtinha, interessante, de que a lua está conversando com um vagalume, e a lua cheia, toda brilhosa, bonita, ela vira pro vagalume, ela conversa com o vagalume, a lua fala assim, pô, mas a tua luz ela é tão pequenininha, olha minha luz majestosa, brilho aqui, ilumino tudo. O vagalume fala, é verdade, sua luz é muito forte, minha luz é pequenininha comparada à sua, mas a minha luz é minha. O vagalume fala, não preciso de ninguém para brilhar, eu brilho por mim mesmo. Então, que legal. Se nós pensarmos o quê? Para a gente ser um vagalume, porque por menor que pareçam as nossas luzes, nós, com a luz própria que nós temos, nós conseguimos iluminar a nós mesmos e aos outros. E eu achei essa mensagem bonitinha para colocar aqui no slide. Você é um ser de luz, você não depende de ninguém para brilhar. Você é a luz na escuridão do mundo, e nós somos luz na escuridão do mundo. Sim, nós não precisamos de ninguém para brilhar. No livro da Esperança, do Chico Xavier, eu gosto de trazer bastante bibliografias bastante variadas, como vocês podem já ter visto, porque eu acho uma das coisas que me encanta no Espiritismo, essa congruência de informações. É que você pode achar as mesmas mensagens com roupas diferentes, em livros diferentes, de autores diferentes, mas é a mesma mensagem, nos impulsionando para frente. Nesse livro aqui, essa mensagem se chama Ninguém é Inútil. Não aguardes aparente grandeza para ser útil, Emmanuel vai nos falar. Missão quer dizer incumbência, e ninguém existe aos ventos do acaso. Para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários um cargo diretivo, uma tribuna brilhante, um nome pré-claro ou uma fortuna de milhões. Basta estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio, com o prazer de servir. Porque às vezes nós aguardamos um momento perfeito para poder fazer algo. Nós aguardamos, está tudo alinhado, tá? Acordei de bom humor, o sol está ótimo, a vida tenho tempo hoje para fazer isso. Essas coisas não acontecem. A gente não pode aguardar. Ele fala que aparente grandeza, ele vai dizer mais além o quê? Um nome pré-claro, uma fortuna de milhões. Então ele está dizendo o quê? Poderes diferentes. Um poder financeiro, um poder de ter vários diplomas, ou um poder de ter um cargo diretivo e tudo mais, para a gente poder realizar a nossa missão. Eu já falei, a gente tem tudo que a gente precisa para poder resplandecer onde a gente estiver, com aquilo que nós já temos agora. E ele fala justamente isso, ninguém é inútil. Para a gente não ficar aguardando as coisas se alinharem de uma forma que na nossa cabeça faz sentido, para que a gente possa agir. Nós já temos o suficiente para a ação.
Inclusive ele também fala nessa mensagem das coisas grandes como avião, a usina hidrelétrica e tudo mais, todas elas precisando de componentes muito menores para que elas consigam ser úteis e cumprir as suas funções. Então nós também, através das nossas ações pequenas, das nossas coisas que parecem poucas, nós conseguimos sim brilhar a nossa luz e conseguimos sim ser útil, porque ele fala: ninguém é inútil, ninguém está aqui, e ninguém está aqui aos ventos do acaso. Todos nós escolhemos reencarnar, a gente está aqui, escolheu como está, da forma que está. Então o momento é agora para a gente conseguir brilhar a nossa luz. E falando em luz, então, acho que é difícil fazer uma palestra falando de luz sem falar desse espírito de luz. Jesus Cristo falou o quê? Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se a gente lembrar do Cristo, a gente vai lembrar quantas luzes, né? E o Emmanuel fala que ele é uma lâmpada celeste acesa no mundo, para todos os séculos da humanidade. Se a gente pensar as luzes que Jesus Cristo acendeu há mais de 2000 anos atrás, como que elas ainda brilham hoje em dia? Como que ele ensinou através de palavras, através de atos, através de inação também, porque ele, muitas vezes as opiniões convencionais diziam que ele tinha que brigar, que ele tinha que lutar, que ele tinha que responder, e ele, na humildade, na sua sabedoria, no espírito de bilhões de anos de vida já, estava aqui antes da Terra ser formada, inclusive, eu estava participando disso tudo, ele nos ensinou tanto, fez abrilhantar tantos caminhos, e ele falou isso aí: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E Jesus fez mais do que jogar, vamos dizer assim, jogar luz para os nossos caminhos. Eu acho que ele fez com que a gente brilhasse a nossa própria luz. Ele fez com que a gente, ainda hoje, mais de 2000 anos, está falando dele, e estarmos nesse caminho de abrilhantar a nós mesmos e aos nossos próximos, inspirados por Jesus, brilhando a nossa própria luz. E Jesus trouxe também uma coisa muito importante nesse quesito de luz, que é o quê? A questão de que a sensibilidade dele, em toda a sua sabedoria, de o quê? De saber que muita luz cega. Para quem está numa escuridão, se você jogar uma luz muito forte, essa pessoa vai ficar temporariamente cega. Então agora a gente pega essa questão da luz, transfere, ao invés da luz física, então vamos transferir para o quê? Vamos transferir para a questão subjetiva. Muito conhecimento cega. Muito conhecimento a pessoa não vai absorver. Então Jesus fez o quê? Ensinou de forma simples, diria nem tão simples, porque tem coisas que ainda hoje a gente custa entender que ele falou, mas de certa forma as parábolas, o que são? São justamente formas dele abrilhantar o caminho das pessoas, mas de uma forma que seja palpável, de uma forma que seja simples. Percebam o vocabulário que ele se utilizava. Ele se utilizava de coisas da vida das pessoas, o local que eles estavam, então as cidades, a enxada, o arado, coisas do campo, etc., templos e tudo mais. Então ele o quê? Tinha essa sensibilidade de entender o quê? Que para manipular a luz, vamos dizer, o conhecimento, ele fazia uma sensibilidade tremenda para que aquilo pudesse ser absorvido, porque muita luz cega. Como que a gente pode então resplandecer? Como que a gente pode brilhar a nossa própria luz? Através de quais formas? O Livro dos Espíritos, na pergunta 573, ele vai dizer assim, o Kardec vai perguntar: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em ajudá-los a progredir e melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Que é o quê? Nós ainda vivemos no mundo material, então é ajudar também nessa questão na forma material, instruir os homens e ajudá-los a progredir, ou seja, a iluminar a senda dos nossos semelhantes. Essa é a missão dos espíritos encarnados. Na pergunta 675, então, só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Que isso é uma coisa que às vezes se levanta: mas eu trabalho, não gosto do meu trabalho, não gosto da minha carreira, enfim, não tem como fazer muito. Mas é só ocupação material? Aí ele vai dizer assim: não, mas vão dizer os espíritos: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Olha que legal. Então toda ocupação útil é trabalho. Nosso trabalho é uma forma que a gente tem de brilhar a nossa luz, de aclarear a senda dos semelhantes, por menor que ele seja. Eu gosto sempre de falar, quando eu vou no centro espíritas, que alguém está pagando a conta da luz, que a gente está aqui, o ar-condicionado, as cadeiras estão arrumadas, o chão está limpo. Alguém está trabalhando para isso. Alguém está dando um pouquinho da sua luz
para que tudo isso esteja em funcionamento, e às vezes a gente não percebe. Mas alguém está fazendo isso tudo. Alguém está fazendo através do seu trabalho, distribuindo um pouquinho da sua própria luz. E no Seifa, na mensagem 57 do Ação em Nós, vão falar de caridade. Eu coloquei ali, através da caridade nós podemos resplandecer também. Porque a caridade é um ato de amor. Ela é um ato da gente dar o nosso tempo. E não só a caridade material de uma doação financeira, mas a caridade do nosso tempo. A caridade de ouvir uma pessoa que necessita do nosso ouvido, de falar uma palavra para aquela pessoa que necessita daquilo. Caridade com nós mesmos também, de sermos tolerantes com os nossos próprios erros, entendendo que nós ainda somos imperfeitos. Caridade, ela se manifesta de várias formas, através do tempo que a gente emprega para alguém, ações, serviço, etc. Então, assim, a caridade é uma forma que a gente tem, sim, de resplandecer. E o Manuel Flamengo de Miranda, no livro Rumo ao Mundo de Regeneração, ele fala: sempre surgem momentos para a ação fraternal da caridade, que é a luz brilhante à frente e à distância. Então ele está fazendo a analogia da caridade justamente com a luz, que é uma forma de a gente resplandecer. E aqui a mensagem do Ceifa de Luz vai dizer o seguinte: Deus te deu discernimento para que o teu concurso verbal ajude a compreensão dos que te ouvem, de tal modo que a tua presença, seja onde for, venha a se constituir em luz que dissipe a sombra do desequilíbrio e o nevoeiro da discórdia. Então que as nossas palavras e os nossos atos sejam que essa luz que vai dissipar esse que ele falou ali, sombra do desequilíbrio, Emmanuel com essa troca de palavras maravilhosas, e o nevoeiro da discórdia. Porque através das nossas palavras, que também pode se expressar a caridade, a gente fique mais antenado a isso e saber que a nossa palavra em si pode ser uma luz que vai dispersar uma escuridão. E na mensagem 38 desse mesmo livro vai dizer o seguinte: para atingir a fé viva, filha da compreensão e do amor, é forçoso servir, e servir é fazer luz. De novo, a questão da luz com a questão da caridade, a questão do trabalho, a questão da missão, para a gente conseguir então entender como que a gente vai resplandecer, como o título da palestra, resplandecer onde estiver. No livro do Sempre Melhor, do José Carlos Luca, ele tem uma mensagem interessante que ele fala assim: a vela não pode ficar debaixo do cesto. Tire sua luz desse cesto e a ponha bem alto, deixe-a resplandecer. O mundo precisa da sua luz, precisa de você. E somente seremos felizes quando a nossa luz estiver brilhando, quando estivermos movimentando nossas forças na realização dos talentos que Deus concedeu a cada um de nós. Ele fala: não deixe que a dor e o sofrimento apaguem a sua luz. Saiba antes que é a sua luz brilhando que vai tirá-lo do sofrimento. Mensagem bonita. E eu sublinho ali: precisa da sua luz e a questão dos talentos. Porque, como eu falei, às vezes nós achamos que aquilo que já fazemos é muito pouco, muito pequeno, ou que o nosso talento não é tão importante, não vai ajudar ninguém, não vai... A gente está enganado. Se a gente pensar, e quando eu li essa mensagem, a questão dos talentos, eu pensei em quantas luzes foram acesas por causa de talentos que foram seguidos. A gente pensar, por exemplo, no Mozart. Se ele estivesse tocando o piano lá, mas isso está muito difícil. Não, vou desistir, vou fazer outra coisa, está muito difícil. Imagina, tudo que a gente tem hoje. Do Mozart, do Beethoven, tudo isso que a gente tem porque essas pessoas seguiram seus talentos. O Michelangelo, por exemplo, tivesse desistido lá, tá muito difícil esculpir, pintar, esse pó, está um cheiro ruim, não gosto, vou fazer outra coisa. Então, estou me pressionando para fazer outra coisa. Né? Um Sócrates, tá muito chato discutir com as pessoas, tentar ensinar, o pessoal é muito obtuso. Não vou mais investir nisso aqui. Imagina. E olha só, quando essas pessoas, esses espíritos seguiram seus talentos, olha até hoje, quanto que as sementes daquilo que eles fizeram, através dos seus talentos, foram deixadas para a gente. Então que isso sirva para a gente se inspirar, entender que nós somos únicos. Nossa luz é única, o mundo precisa da nossa luz, seja como for, serviço, caridade, talentos, através daquilo que a gente tem que é único, que nós adquirimos ao longo de várias reencarnações, porque a gente é muito rápido para criticar tudo aquilo que a gente faz de errado, mas tem que lembrar que se a gente está aqui, num mundo de provas e expiações, indo para o mundo de regeneração, a gente não está no mundo primitivo porque nós merecemos estar aqui. Nós adquirimos coisas e qualidades e talentos, sim, que são fundamentais para o mundo que a gente se encontra. Nós temos muito méritos também. Mas a gente tem que utilizar aquilo. Por quê? Porque a vela debaixo do cesto apagada não faz nada. O farol apagado não tem função.
lembrando sempre que aquele que acende a luz é o primeiro a se iluminar. Se a gente imagina acendendo a nossa luz, nós vamos nos iluminarmos, nós vamos conseguir nos iluminar primeiro, quando a gente acende a nossa própria luz para outra pessoa. Ninguém vive para si. No Fonte Viva ele vai dizer que a luz que acendes clareará o caminho, não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajantes que seguem ao teu lado. Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Essa é a mensagem número 154, intitulada Ninguém Vive para Si. Queiramos ou não, é da lei que a nossa existência pertence às existências que nos rodeiam. É por isso que a gente vive em sociedade. É por isso que cada um aqui não tem uma ilha, uma caverna que vai viver lá sozinho, sem nunca ter contato com ninguém. Porque a nossa existência pertence aos outros também. E a gente faz parte, sim, desse mundo que precisa da nossa luz. Que nós temos muito a contribuir, que ninguém vive para si. E eles falam ali, milhares de ouvidos te escutam a voz, milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal, que vai depender daquilo que a gente está falando ou fazendo ou pensando. Milhares, ele não falou alguns, ele não falou uma meia dúzia, um punhado, ele falou milhares. Porque, de novo, a gente nunca sabe o que uma fala nossa vai acarretar, a gente nunca vai ter total controle daquilo que a gente vai saber exatamente as sementes que nós plantamos, como que elas vão germinar, para o bem ou para o mal. E às vezes a gente tem que lembrar também que a gente tem um mundo inteiro invisível aos nossos olhos físicos e ainda muito primários que está nos observando. Então as nossas ações, para a gente entender que a gente não vive para si e que nós temos sim uma contribuição a trazer para o mundo. E no livro Vida Feliz, agora psicografado pelo Divaldo, da Joana de Ângeles, ela vai dizer na mensagem 120, ela vai dizer o seguinte: no obra em conjunto, todos os elementos são de importância para os resultados que se pretendem. Quando alguém se ajusta, surge a harmonia no todo. E ela fala, quando alguém se descontrola, surge a desarmonia no todo. Então, todos nós, como seres de luz que somos, quando nós nos desarmonizamos, apagamos a nossa luz, cria-se um vácuo ali, cria-se uma escuridão. Mas quando a gente se harmoniza, que a gente brilha essa nossa luz do cristianismo, brilha a nossa luz que nós temos em nós mesmos, nós conseguimos contribuir para o todo. E ela fala algo muito parecido com o que o Emmanuel falou anteriormente, no slide anterior, na mensagem que eu coloquei. Mesmo que não saiba, seja exemplo para alguém. Mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não tenha noção, a gente está sendo exemplo para alguém. E a gente vai ser julgado. Essa é a verdade que a gente tem que pensar. Vão julgar a gente. Agora, resta nós saber o quê? Com o que a gente vai estar sendo julgado. Se a gente vai estar sendo exemplo, vamos estar sendo exemplo como? Fazendo o quê? Porque vão estar nos olhando, estão sempre nos olhando, nos observando. Então, para que a gente possa, então, brilhar a nossa luz e lembrar o quê? Que a nossa luz é única. Eu não canso de frisar isso, a nossa luz é única. Cada um aqui tem a sua luz própria, tem muito a contribuir para o todo. Cada um de vocês. E que a gente possa brilhar a nossa luz, lembrando então, trazendo aqui o finalzinho, a questão da escuridão. Agora que nós já aprendemos sobre tudo isso, vemos que a escuridão de fato não existe, que existe a ausência de luz. E vai depender da gente então, para resplandecer onde quer que a gente esteja, da melhor forma que a gente conseguir, com aquilo que nós temos ao nosso dispor. Para que, quem sabe, se Deus quiser, se a gente conseguir chegar lá, quando todos nós resplandecermos, a espiritualidade vai estar lá de cima, ela vai ver isso aqui. Vários pontos luminosos. Que a gente vai trazer isso para o nosso mundo, que está em transição. De pouco a pouco, se cada um acendendo a luz de fato, resplandecer, nós vamos ter isso aí. Muito obrigado pela atenção. Espero ter conseguido contribuir alguma coisa. Tenham todos uma semana iluminada.